Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raíra e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazer a parte 2 da coleção Hora do Espanto de Edgar J. Red. E eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá! Faz muito tempo que eu publiquei a primeira parte dessa coleção, né? Onde eu coloquei um pouquinho a resenha dos primeiros livros que eu tinha lido. Mas caso você não tenha assistido ainda, eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui. E, bom, hoje eu vim trazer a parte 2. E até o momento só foram publicados estes livros. Caso tenha mais algum, eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então a gente vai começar agora com o Soldado Fantasma. Essa história ela conta sobre os irmãos Alan e Isabel, que escutam uma explosão vindo do lado de fora da casa deles. E nisso que eles escutam essa explosão, eles encontram alguns ossos neste buraco, né? E o Alan ele acaba sendo levado até o campo de batalha, só que não é um campo de batalha de verdade. É como se ele estivesse no mundo dos mortos, pelo que dá a entender assim quando lê o livro. E nisso, ele tem a missão, junto com a irmã dele, de levar esses fantasmas, eles conseguirem realmente descansarem, porque quando eles tiveram essa explosão, eles acabaram criando uma nova batalha. Então, os escoceses e os ingleses tiveram que guerrear novamente nesse mesmo lugar, que é onde está a casa deles. Então, eles acabam tendo essa missão de levar esses fantasmas para poder eles conseguirem descansar. E eles têm que arrumar um jeito de como levar eles até esse lugar para eles conseguirem descansar. Bom, agora a gente vai para o Fantasma do Porão. O Fantasma do Porão é sobre uma família, a família Hopper, que se muda para uma casa nova e essa casa ela precisa de reforma. E aí o pai das crianças, né, ele resolve que vai fazer um empréstimo na cidade. Então ele vai lá, ele vai no banco, só que o banco nega esse empréstimo para ele, porque ele precisava de muito dinheiro. E ele andando na cidade, ele encontra uma placa onde mostra assim para ele conseguir dinheiro. E aí ele entra nesse estabelecimento e tem um cara meio suspeito, né? Como ele descreve o cara. E ele fala que não, dá sim para ele emprestar esse dinheiro sem problema nenhum, que ele iria conseguir reformar a casa dele. Porém, ele mal sabia que ele estaria colocando a família dele e a vida dele em risco também, né? Eles acabam fazendo uma amizade com um antigo morador da casa, que conta sobre a história desses golpistas que acabaram também tirando o dinheiro dele quando ele precisou, e não só dele, mas de outras pessoas também. E esse moderador ele resolve dar um troco nesses golpistas e ele pede ajuda para essa família, se eles podem ajudar ele a dar esse troco e eles simplesmente pararem de roubarem o dinheiro das pessoas. O próximo livro é O Carrasco e ele conta a história de Neil e seus irmãos que têm amizade com Jake, que é um cigano que mora em um acampamento perto da casa deles. E eles sempre vão lá para brincar com as crianças do acampamento de ciganos. E o Jake ele tem o costume de contar histórias de terror, histórias macabras para todas as crianças. E eles adoram escutar. Até que um dia ele conta a história do Carrasco e ele explica que o Carrasco ele foi amaldiçoado por uma bruxa. Porém, Neil ele acaba sendo amaldiçoado também. E ele e as crianças devem tentar de alguma forma tirar essa maldição. E nisso eles têm que conversar com o Carrasco para tentar descobrir como que eles vão tirar essa maldição, não só dele, mas a do Carrasco também. E as crianças têm que tentar descobrir um jeito para fazer isso, para poder ajudar os dois. E agora a gente vai falar sobre o bilhete do elenco. Essa história ela se passa com a Olivia e a Natasha, que são melhores amigas, e elas têm o costume de escrever bilhete uma para outra durante a aula. Só que tem um dia que elas começam a receber bilhetes estranhos, bilhetes com mensagens que nenhuma das duas estava escrevendo. E um dia elas resolvem realmente seguir o que o bilhete estava pedindo para elas fazerem. E quando elas seguem esse pedido, a Olivia descobre que ela corre perigo e as duas devem achar um jeito de proteger a Olivia e tentar entender quem é que está mandando esses bilhetes e o porquê deles estarem mandando esses bilhetes para elas. Agora vamos para o Cálice de Ouro.
A Sarah é muito apegada à avó, porém elas moram longe uma da outra, né? A avó dela mora na Escócia e a Sarah mora em Londres. E a avó, por ela saber que a Sarah é muito apegada a ela, ela ensina uma habilidade de conversar com ela através do sonho. E nisso que ela começa a fazer esses rituais, a avó avisa ela que o clã da família deles está correndo um grande perigo e que a Sarah deve encontrar um cálice de ouro para que ela consiga proteger não só ela mesma, mas a toda a família. Agora vamos de Beijo Sinistro. A Sally Ann é uma garota nova da escola e todos os meninos querem beijar ela. Ela é nova na escola, só que apenas um menino consegue beijá-la. E aí ele começa a espalhar um boato muito grande de que o beijo dela congela o tempo. Ele sente os lábios dela congelados, como se ela estivesse morta, a descrição que ele dá. E ele fala que quando beijou ela parecia que o tempo parou todo momento que ele estava com os lábios nos lábios dela. Todos os outros meninos que gostariam de beijar ela começam a ficar com muito medo e não querem mais nem se aproximar dela. O Tommy, ele é um dos que evita ao máximo beijá-la, e uma coisa que ele acha muito estranho é que ele sente que conhece ela de algum outro lugar, então ele começa a querer investigar o porquê dela ter esse beijo tão sinistro, como eles falam, com o poder de conseguir congelar o tempo. Então ele vai atrás para tentar entender quem é essa menina, por que ela tem esse beijo congelante. O Castelo Fantasma é o próximo livro que a gente vai falar e conta a história de David e Simon. Eles são os garotos mais travessos da escola. Eles estão em um passeio por um castelo abandonado, um castelo antigo, e eles resolvem se separar da turma toda. Eles sempre foram os mais brincalhões da turma e gostavam de pegar peças com todos os outros alunos. E aí eles resolvem simplesmente sair de perto de toda a turma e andar por aí no castelo para ver salas escondidas, salas misteriosas. Até que eles encontram dois fantasmas que moram lá há muitos anos, e esses fantasmas oferecem para eles a possibilidade de eles trocarem de corpos, né? No caso, o David e o Simon seriam fantasmas e os fantasmas entrariam no corpo deles para poder passear por aí e sentir novamente como que é estar vivo de novo. E o David e o Simon aceitam e acham que seria super legal para pegar peças, né, com as outras crianças, já que eles seriam fantasmas. E eles fazem isso, só que a turma vai embora, deixa eles lá e os meninos fantasmas que roubaram o corpo deles, vai junto com a turma. E a professora sente que eles estão muito esquisitos, né? Só que o Simon e o David, que são realmente os verdadeiros Simon e David, eles ficam no castelo presos lá porque eles não podem sair. Por eles serem fantasmas, tem uma proteção muito grande de que eles devem ficar lá dentro, eles não conseguem sair, eles voltam de alguma forma para dentro do castelo. Então, eles devem tentar de alguma forma sair de lá e tentar voltar para o corpo que pertence a eles mesmos, né? E eles tentam fazer de tudo quanto é jeito para tentar chamar os fantasmas que estão usando o corpo deles para conseguir voltar ao que era antes. Agora vamos para O Palhaço. O Palhaço conta a história do aniversariante Darren Thoms, que o pai acaba resolvendo fazer uma festa para ele comemorar com seus amigos e resolve contratar um palhaço que está trabalhando em um circo que chegou na cidade recentemente. Gary e os seus amigos, eles começam a ter alguns pesadelos relacionados ao palhaço. E isso acaba assustando muito eles e ele não quer mais que o palhaço participe da festa dele. Além do mais, que o circo está muito mal falado na cidade, já que as pessoas saem de lá simplesmente super assustadas com todas as coisas que eles veem lá nas apresentações, não só pelos animais, como as pessoas que participam das apresentações. E as crianças fazem de tudo para que o Darren
peça para o pai dele não levar o palhaço para a sua festa de aniversário. Bom, a cadeira de balanço conta a história sobre a família Toms, né? No caso, Gary fica olhando uma casa que fica à frente da casa deles, que é uma casa abandonada há muito tempo, e sempre ele consegue ver um senhor que fica sentado numa cadeira de balanço. E esse senhor ele acaba mandando mensagens através das manchetes de jornais que o Gary lê. E essas mensagens que o senhor manda é que alguma coisa que vai acontecer pode ser muito perigoso ou até mesmo mortal para algumas pessoas. Então o Gary quer tentar investigar por que e como esse senhor está fazendo isso e como ele sabe que essas coisas estão para acontecer, sendo que ainda não tinha acontecido. Como que ele sabe que aquilo tudo está para acontecer ali no futuro, né? E por fim a gente tem o segredo dos vizinhos. Conta um pouquinho sobre a família Milbrook, que acaba se mudando para casa que estava lá à venda há algum tempo. E eles no começo eles parecem ser super normais, só que as crianças da região, os adolescentes, começam a achar que eles estão tendo umas ações muito esquisitas. E esses adolescentes, eles resolvem de alguma forma tentar investigar quem é essa família e o que eles fazem lá dentro da casa deles, que parece ser bem estranho. Bom, gente, esses foram os livros. São somente esses até então, tá? Mas se tiver algum outro, como eu disse, eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês e vou contar um pouquinho mais resumidamente sobre o que fala cada história, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da parte 2 desse vídeo. Se você não assistiu a parte 1, clique aqui em cima. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!